essa questão, isso não agrada a Deus, ainda que Deus determinou esse tipo de forma para que o homem fosse perdoado pelo seu pecado, no Antigo Testamento. Mas a Bíblia diz, Deus não se agrada de sacrifício. Ué, Deus, então como assim? Do que o Senhor se agrada? Não basta eu ter que vir na igreja num sábado à noite, e são 8h38 e Rickson está começando a falar agora. Não basta eu acordar cedo para ir na igreja, não basta eu só ficar orando lá 24 horas sem parar. Eu não estou falando que você não pode fazer essas coisas. Eu estou falando que essas coisas somente não bastam. Porque uma vida de devoção a Deus, sem obediência, não vale nada. Você vir na igreja e quando sai daquela porta você desobedece, sua vinda na igreja foi em tese ali, não valeu a pena para você. Porque o objetivo, meu irmão, da sua vida é ser fiel a Deus. E o chamado que Paulo vai fazer para Timóteo é sobre fidelidade. Timóteo, seja fiel, se agarre à sã doutrina. Timóteo, não sejam como eles. Eu fui abandonado por algumas pessoas que amaram o mundo. No meu ministério eu fui abandonado, mas permaneça fiel. E o tu, porém, é justamente isso. Timóteo, eles podem, você não. Eu estou falando para você, meu irmão, vocês são Timóteo para mim. Vocês são Timóteo. E eu falo para vocês, você está vendo alguém fazendo coisa errada? Eles podem, você não. Tu, porém, permaneça fiel. Tu, porém, pregue a palavra. Tu, porém, seja constante. Não deixe que as paixões desse mundo te seduzam ou te hipnotizem, achando que há algum proveito em viver uma vida carnal. Não há. A gente vive numa sociedade e uma geração muito imediatista, em que a informação ela corre cada vez mais rápido. E isso é tão poderoso porque hoje em dia tem um estudo que fala que o tempo máximo de atenção de uma pessoa em um Reels do Instagram é 8 segundos. Então, tipo assim, esse 8 segundos já foi 15, que por sua vez já foi 20, que por sua vez já foi 30. Então, o tempo de atenção para algo chamar a sua atenção tem que ser imediato, tem que ser na hora. Isso dificulta a vida de devoção com Deus, isso dificulta a obediência a Deus, porque nem tudo que você plantar aqui de bondade você vai colher, meu irmão. Sinto lhe falar. Prova viva disso foi o apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 20, ele vai falar, a gente pregou sobre isso ontem aqui. O apóstolo Paulo vai falar que ele já não considerava mais a vida dele, e que a vida dele seria para encerrar a carreira. Ele estava determinado àquilo, a cumprir o chamado de Deus na vida dele. Isso me mostra uma renúncia total. O homem mais influente da igreja antiga foi aquele que falou que, olha, eu não tenho para mim que a minha vida vale alguma coisa. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Tem uma figurinha que fala assim, depois dessa, morrer para mim é lucro. Quem já viu essa figurinha? Então, é a frase do apóstolo Paulo. Logo, meu irmão, o apóstolo Paulo era um homem justo, sim ou não? Pode falar com convicção, meu irmão, com vontade, sim ou não? Sim. Que alegria, gente. Rapaz, me contagia, meu irmão. Sim ou não? Sim. Agora sim. Aí sim, Vaz. Gostei de ver. O apóstolo Paulo era justo? Era. Por que ele sofreu então? A gente passa por sofrimento e a gente fica assim, oh Deus, logo agora que eu estava começando a ficar crente, o Senhor vai mandar essa aprovação para mim? Vou aguentar não, Deus.
Tem gente ainda que chega e fala assim: quando eu não era crente, era melhor. Porque tem hora que você converte, meu irmão, tudo começa a dar errado. Meu Deus, o que eu fui caçar sendo crente? O que eu fui arrumar para minha vida ser crente? Você se converte, você acha que vai ser maravilha, aí você vai lá e só prova, só dificuldade, só levante, tudo começa a dar errado, você começa a ser perseguido, você começa a ser zoado, você começa a ser caluniado, você começa a ser excluído. Meu irmão, aí muita gente fala: ixi, era melhor quando eu não era crente. E quando eu não era crente, eu não passava essas coisas. O apóstolo Paulo, um homem justo, mas ele mesmo já chegou e falou: eu tenho que minha vida não é nada, passei dor, sofrimento, e sei que o Espírito Santo já me conduziu aqui e já me falou que o que tenho pela frente no meu caminho é sofrimento e dor. Então nós estamos falando de um homem que estava sofrendo. Nós estamos falando de um homem que não tinha alegria. Hoje nós pulamos alegres e livres aqui. Quem foi livre com o Senhor essa noite? Quem curtiu sua liberdade com o Senhor? Eu curti ali na minha bateria. Você está doido? Não teve hora que eu não estava ouvindo nem um clique mais, eu estava só indo. Só vai. Só vai. Hoje a gente curte livre, hoje a gente se aproveita a presença de Deus, hoje a gente tem liberdade para estar aqui. Você tem liberdade para estar aqui. E a liberdade é justamente: ou você vem ou você não vem, mas se você quiser vir, você pode vir. Você não é impedido por ninguém. Isso parte de um desejo seu de querer vir à igreja, de querer participar do culto, de querer fazer parte do corpo de Cristo. É uma liberdade. E Cristo Jesus te deu essa liberdade. Só que no início do primeiro século, não era assim. Não era. E aí eu contei assim: nossa, velho, eu estou fazendo as transições certinhas, você está doido? Ô, gente, vocês não sabem como é que isso aqui é legal para mim? Porque eu prego e às vezes eu começo a falar e eu vou seguir no texto, minha pregação é expositiva. Mas quando você tem um negócio que te guia, você consegue, você tá doido, é bom demais. Então qual que é o contexto? Eu acho que o pad acabou lá. Quem pode ligar o pad para mim? Lá dentro. Qual que era o contexto do que estava acontecendo? É o Mi maior. Mi maior. Ô, louco. Voltou. Eu tenho mais 20 minutos ali. É 20, né, Vaz? 20? 30? Quando acabar de novo, você vai falar: meu Deus, já passou 30 minutos que esse menino está falando no meu ouvido. Só que ele estava na música, viu? Então eu só falei uns 15 minutos no máximo. Não se espante. Qual que era o contexto da carta de 2 Timóteo, que nós estamos abertos aí? E aí, antes de ler o contexto, eu quero que você já acompanhe comigo a sua Bíblia. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pode ir para a sua Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. E então, a gente vai chegar no versículo 10, que vai dar início os nossos tu poréns. Paulo começa e vai falar com Timóteo aí, se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver. Ele pinta todo um cenário, né? Ele pinta um quadro, tipo uma pintura. E ele começa a falar do que está dando errado. Olha, tem homens, no final dos tempos, vão ter homens assim, 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 que vão fazer isso e aquilo. Homens maus,
homens que não temem a Deus e são mais amantes dos amores carnais do que amantes de Deus. E aí, no versículo 10, depois de pintar todo esse quadro, Paulo chega para Timóteo e fala: Timóteo, não seja assim. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14: Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você vê essas palavras e eu acredito que você fica feliz. Você fica feliz em lendo essas palavras? Não é bonito? É bonito ou não é? Isso aqui, meu irmão, é uma instrução. É uma carta de um pai para seu filho. Isso aqui é uma ordenação, é um direcionamento. Timóteo, faça isso, faça aquilo, não apagou não. Aí. Timóteo, faça isso, isso e aquilo, e engraçado, porque Paulo está escrevendo isso aqui na sua prisão em Roma. Essa aqui é uma das últimas, na verdade é a última, se eu não me engano. As últimas palavras do apóstolo Paulo que a gente tem conhecimento. Esse aqui é o último suspiro manuscrito do apóstolo Paulo. É a última coisa que ele tem para fazer. Ele está no final da sua vida, ele vai ser morto em breve. E ao invés de estar no final da sua vida, lamentando a prisão, lamentando o seu sofrimento, ele escolhe viver para instruir o seu filho a caminhar e perseverar na doutrina. Eu imagino que você já viu em algum filme, quando um bandido chega no herói e fala assim: quais são suas últimas palavras? Aí você pensa, por que você já não chegou atirando, né? Não é inimigo um do outro? Por que fica dando tempo? É só para fazer a dramaturgia, né, gente? Quais são as últimas palavras? Quem já viu isso? Todo mundo já viu? Então, essa aqui é as últimas palavras de um homem que está prestes a morrer. Ele não está preocupado com o umbigo dele, ele não está preocupado em como ele vai fazer para sair dali, ele não está preocupado em fazer alguma outra coisa. Como que seria a sua vida se hoje fosse o último dia que você fosse viver? Que se eu sair correndo, ia pegar um carro, acelerar, ia comprar uma Ferrari ali, aí eu ia, sei lá, fazer um tanto de coisa aí. Ia viajar, ia para a praia, ia para Maldivas, sem poder pagar meu cartão mês que vem, mas eu ia para Maldivas, porque eu já vou morrer, eu ia para Maldivas, eu ia fazer alguma coisa, eu ia para Dubai, eu ia gastar dinheiro, eu ia fazer isso. Muita gente pensa assim, só que o apóstolo Paulo não tinha Maldivas, quer dizer, tinha, né? Não sei se ele conhecia Maldivas, né? Talvez ele conhecia, né? Talvez era só um monte de deserto e água no meio da Ásia, né? No Oriente Médio. O apóstolo Paulo não estava preocupado aqui em gastar o final da sua vida falando: olha, Timóteo, vamos fazer uma teoria da conspiração, vem aqui, vamos explodir esse lugar, pega uma dinamite, vamos explodir para eu poder fugir, porque eu não quero morrer. Não. O apóstolo Paulo, ele simplesmente chega e fala: Timóteo, permanece fiel. Meu tempo já está chegando, já estou indo embora. Esse foi o penúltimo capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Eu vou falar assim porque a divisão de capítulos de versículo veio depois, né? Mas essa aqui é a carta inteira que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então esse aqui chegou mais ou menos a penúltima fala do apóstolo Paulo. Timóteo, eu sei que você sabe que já tem gente desse jeito aí se infiltrando no meio da igreja, gente mal intencionada, mas tu, porém, Timóteo, permanece fiel.
Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. E que desde quando você era pequeno, você conhece as Escrituras Sagradas, que vão te fazer e pode te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a palavra de Deus, vai falar que toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. E não só isso, a palavra de Deus faz isso para que o versículo 17, para que o homem de Deus e a mulher de Deus, mulheres, cadê as mulheres aí? Fala, eu! Aí mulheres, cadê os homens? Oh, os homens são melhores. Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus, João? Vai. Pronto, vou deixar a gente ganhar, viu? Quando tiver mulher pegando aqui, vocês deixam as mulheres ganhar, viu? Para que o homem, versículo 17, para que o homem e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Timóteo, permaneça fiel. Eles podem, Timóteo, você não. Timóteo, eles podem colar na prova, vocês não. Viu? Viu? Dá um glória então. Cadê meus meninos? Timóteos, eles podem colar na prova, vocês não. Tá certo quanto a isso? Se colar na prova vai me ouvir falando no seu ouvido, viu? Não vai ser eu falando não, porque vocês vão estar lá na prova, se der vontade de colar, vocês vão lembrar e vai aparecer eu na sua frente, assim, olhando para você assim, não faça não. Tá vendo? Isso é discipulado, meus amigos. Outra aqui também lembrou, não foi? Júlia, você lembrou? Que não colou, né, gente? Eu acho que não colou, não. Eu acho que não. Se colou, vai me ouvir falando no ouvido do mesmo jeito, até parar de colar. Tá vendo? Isso é discipulado. Você está discipulando alguém? Discipule alguém. Então toda a Escritura é perfeitamente inspirada para poder te instruir, te corrigir, te direcionar para ser um homem e uma mulher perfeita para toda boa obra. E não só que você seja perfeito, mas que você seja perfeitamente instruído para a boa obra. Então a Bíblia é o que coloca um rumo na sua vida. E o apóstolo Paulo, no final da sua jornada, está aqui falando com Timóteo essas palavras finais. Timóteo, seja fiel. Ele poderia estar falando qualquer outra coisa. Fui preso por fulano de tal, vai lá e dá uma cacetada na cabeça dele, uma voadora de 2 pés na cara dele, porque ele me prendeu. Corta a orelha dele. Jesus, não, corta não. Malco, não, Pedro, peraí, Pedro, segura a sua onda. Vem cá a orelha de Malco, reconstitui. Porque não é assim, irmão, não é assim. Por que não é? Não sei, só sei que não é. Tem coisa que a gente se pergunta, por que Deus quis assim? Não sei. Tem coisa, meu irmão, que a Bíblia vai te falar e tem coisa que ela não vai. Tem coisa que você vai entender, tem coisa que você não vai. E aí o que a gente não entende, a gente simplesmente chega e fala, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Porque por meio dele, para ele, por ele são todas as coisas. Essa é a nossa posição diante de um mistério como esse. Por que tem que ser assim? Por que a minha vida tem que ser assim? Por que eu converti e estou sofrendo? Por que eu converti e estou passando prova? Por que eu converti e as pessoas estão me excluindo? Por quê? Não sei. Mas permanece fiel. Tu, porém, permaneça fiel. E aí vem essa frase que é, mesmo em cadeias, Paulo encorajava Timóteo, seu filho na fé, a suportar as provações. Esse era o posicionamento desse homem. Estava nos seus momentos finais de vida. O que você falaria para alguém nos seus momentos finais de vida, meu irmão? Será que você estaria preocupado com o seu estado de saúde ou com a sua idade avançada? Ou você estaria preocupado em deixar um legado para quem está ficando?
A gente trata isso como um tabu, mas e se hoje fosse o nosso último dia de vida? O que a gente teria feito já agora para trás? E o que a gente vai fazer agora para frente? O que as pessoas que vão ficar vai fazer agora para frente? O que eu vou deixar aqui? Que herança que eu vou deixar? Porque Paulo não estava preocupado com ele mesmo, e hoje a gente está lendo o que ele escreveu, meu irmão. Isso é um baita legado. Isso é um baita legado, porque Paulo não era reprovado naquilo que ele falava. Ele falava mesmo que ele sujeitava o corpo dele à escravidão e ao sofrimento, para que ao pregar, ele mesmo não viesse a ser reprovado no que ele falava. Ou seja, ele vivia o que ele pregava. No momento que o apóstolo Paulo pregava sobre sofrimento, ele não estava pregando sem ter autoridade. Ele tinha autoridade para falar de sofrimento, porque ele estava sofrendo. Lembrando que 2 Timóteo foi uma carta escrita nos últimos momentos da história de Paulo, preso em Roma, prestes a ser morto. E aí no final, no capítulo 4, ele vai pedir: Timóteo, traça a minha capa, traga os meus livros, traga-me João Marcos, porque ele me vai ser útil. Essa é a atitude final desse homem de Deus. Ele não estava enfermo, mas ele estava com a sentença de morte. Mas essa sentença de morte não mudou quem Paulo era. O que aconteceu com ele não determinou quem ele era. O sofrimento de Paulo não mudou a essência de Paulo. Por isso nós estamos falando desse cara. Por isso nós estamos falando dele. Porque ele é modelo, ele é exemplo para mim e para você. Tanto o apóstolo Paulo, como também Timóteo, o que nós vamos fazer no final da nossa vida. E o que nós vamos fazer no início. É engraçado esse paralelo, né? Um homem que está no final da sua jornada falando para um homem que está no início da sua jornada. Um homem que já viveu um monte de coisa com o Senhor e um homem que estava começando a viver. Um homem que estava começando a caminhar. É legal esse paralelo, porque a gente vê alguém no início e aqui, meu irmão, eu sei que quem é crente há mais tempo, eu acho que é unânime isso. Fala assim: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha feito um monte de besteira que eu fiz. Sim, eu vi um tanto de cabeça balançando aí. Eu botei um trem ali que eu não sei o que é, que raiva. Aí, olha o que eu fiz. Pronto, tirei. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria um monte de coisa errada que eu fiz. Balança a cabeça de novo comigo. Sim? Sim? Os crentes antigos aí, quem é crente antigo aí? Levanta a mão. Tem muita coisa que a gente faz errado, né, irmão? Muito pensamento errado, muita direção errada que a gente vai. Muita decisão errada que a gente toma. Só que o seu erro, ele não é motivo de vergonha, uma vez que você já tenha se afastado dele. O seu testemunho, ele é motivo de instrução para quem está começando. Olha um tanto de gente começando a caminhada aqui. Vocês estão vendo aqui? Estão vendo meus meninos aqui? Como é que vocês me chamam? Oi, gente. Esse menino nasceu, tinha 10 anos, né? Não tem dado para ser pai deles, não? É os meninos começando aqui agora a vida. Olha os outros vasos lá, olha o vaso lá, olha o batera lá, que ele vai tocar bateria com nós. Não vai, vaso? Tem outra ali também que vai tocar batera. Levanta a mão aí, Lavínia. Primeira menina baterista dessa igreja vai ser essa aí, ó. Já está fazendo aula. Daqui a pouquinho está tocando... É tudo sobre você na bateria, eu tô aqui embaixo. Me tira o medo. O que eu mais quero, gente, é preparar alguém que fica ali e eu fico aqui embaixo, com vocês. Na hora do puro e simples também vou... Lá. Vai ser maravilhoso. Estudem bateria, por favor. Estudem. É assim? Então, o seu erro não é motivo de vergonha, meu irmão. O seu erro
ou o que você passou na sua vida, o seu testemunho, tem que servir para discipular quem está começando. O que você passa não é motivo de vergonha. O que você passa é motivo de grande alegria, porque ainda que você passe por uma dificuldade, por um sofrimento, por alguma coisa ruim, saiba que tem um Timóteo esperando você o instruir. Sempre vai ter um Timóteo. Sempre. Por isso que eu quero te encorajar também a adotar um Timóteo. Instrua um Timóteo. Rickson, não está fazendo efeito nenhum. Estou falando para minha família, para vir na igreja. Estou falando para o meu filho, para o meu neto, meu bisneto, para o meu sobrinho, meu primo. Ele não vem. Não deixe de plantar a mensagem na vida deles. Não deixe de contar o seu testemunho. Porque no momento que ele tiver a idade de vocês, escute. Eu me converti com 18 anos. Quando eu tinha 19, eu já pensava, eu queria ter convertido com 12. Aí esse que você está instruindo, ainda que ele se dobre para o Senhor com 20 e tantos anos, saiba que quando ele chegar com 20 e tantos anos, ele vai estar na cabeça dele. Eu queria ter me convertido antes. Eu queria saber o que eu sei antes. Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não faria um monte de coisa errada que eu fiz na minha vida. E aí ele vai ser um canal, essa pessoa vai ser um canal para que outros se convertam. Está sendo assim, gente. Eu na idade desses meninos não queria nada com Deus, não. Queria não, na idade suas aí, meu amigo, e vim na igreja era uma dificuldade. Eu cresci na igreja. Isso não quer dizer nada. É uma dificuldade, meu irmão. Dificuldade. Ver esses meninos aqui hoje, para mim, é a maior alegria da minha vida. É uma alegria ministerial ver uma geração que vem na igreja. Pessoas que estão interessadas. Na idade deles eu não queria saber de Deus. Na idade dessa menina aqui, então, dizem. Sua irmã, como é que é o nome dela? Sofia. Sofia, quantos anos você tem, Sofia? 11? 9. Oh, meu Deus, só queria saber do WWE, meu irmão. Quem assistiu o WWE aí? WWE, luta livre na TV. Quem não assistiu? Os vasos que riram aí é porque reconheceu. Meu irmão, não queria saber de nada. Ela está aqui hoje sentada, ouvindo a palavra. Fantástico isso, não é? Isso é fantástico. E é por isso que a gente precisa adotar um Timóteo. A gente precisa orientar alguém. A gente precisa discipular as pessoas. Esse é o chamado para a sua vida. E seguindo, é justamente falando sobre isso. A urgência que nós temos nesses últimos dias. O PED acabou, liga o PED de novo, que eu estou gostando de pregar com o PED. O PED acabou. Não deu 30 minutos, viu? Deu não. Deu 20, eu marquei aqui. Eu já vou caminhar para a gente poder finalizar, porque está ficando tarde. Você está doido, 9 horas. A urgência que nós temos nos últimos dias, que é o propósito que nós devemos nos mover, que você crente deve se mover, é ser uma igreja fiel, pregando a verdade, que foge das paixões carnais e suporta com alegria as provações. Esse é o convite de Deus para a sua vida. Se você sair daqui hoje com esse sentimento dentro de você, para mim, maravilhoso. Porque essa é a urgência da igreja. Essa é a urgência para os últimos dias, para os últimos tempos, para a última trombeta. É fidelidade. As pessoas não entendem isso, querem acumular para si tesouro na terra. A gente falou sobre isso, um monte de pastor do Pix que tem aí, meu irmão. Faz um Pix que eu oro por sua vida. Não faça, pode vir aqui na igreja que eu oro de graça, viu? Oro de graça. O que eu recebi de graça eu vou cobrar para fazer? Ou não? Não serei um estelionatário da fé, nunca, em nome de Jesus. Pastor do Pix, aí vai, o apóstolo Paulo chega e fala o quê? Eu não busquei para mim coisa alguma, eu não busquei ouro, eu não busquei prata, eu não busquei roupas de ninguém, antes eu trabalhei duro para sustentar aqueles que caminhavam comigo e a minha própria subsistência também, para eu me sustentar, precisava me sustentar. O apóstolo Paulo trabalhou,
mas não visava lucro, não visava ouro, não visava ter as coisas, não visava ter dinheiro, porque isso não é o importante, meu irmão. O principal é você se manter fiel, o principal é você caminhar longe das paixões carnais, o principal é você suportar com alegria as provações da sua vida, com alegria a exclusão, meu irmão. Quando eu converti, eu tinha os amigos na época de escola, eu tinha esses amigos. Quando eu me converti, eu tinha pessoas que conversavam comigo. E aí quando eu me converti, de uma hora para outra, eu comecei a me sentir fora daquele grupo. E não só eu fui me afastando, como eu fui excluído por eles. Mas não era uma escolha minha, meu irmão. Porque naturalmente o crente, quando ele se converte, ele muda os ambientes que ele frequenta. Então o crente que ia no bar, talvez você vai num bar comer uma porção, uma fritas, você come uma porção, uma fritas. Às vezes você está na praia, você vai parar numa barraca lá, e é uma barraca, e não tem nada de errado você fazer isso, desde que você esteja com as pessoas certas. Porque numa roda de amigos que está todo mundo bebendo, só você não, você está sendo uma pessoa diferente ali. E se tiver uma pessoa com droga no meio desse pessoal, se der uma batida da polícia lá, o que acontece? Você vai junto, não está fazendo nada, não importa. Eu não sei se você estava fazendo ou não, você vai junto. Por isso você tem que saber com quem que você anda, você tem que saber os ambientes que você frequenta e com quem você frequenta os ambientes que você frequenta. Estamos na igreja aqui, conheço muita gente aqui, outros eu não conheço, mas outros eu conheço. E é justamente, meu irmão, você está envolvido e alicerçado na igreja, você vai se envolver com pessoas que estão com o mesmo interesse que você. Eu fui excluído do meu grupo de amigos, mas estava tudo certo, meu irmão. O Senhor é comigo e o Senhor te dá um novo grupo de amigos na igreja, dá, tranquilo, tranquilo. Eu imaginava que ia ficar só, não, fiquei não. A primeira coisa que aconteceu, eu encontrei minha esposa na igreja. Aí já tinha Mimi e Lulu também. Você está doido? Já chegou? Pá, pastor Rix não, era só Rix na época. Vaso, Brasa. E as coisas foram, gente, Gustavo era desse tamanho aqui, quando o Vazinho está tocando guitarra aqui agora. Vocês ouviram o solo que ele fez aqui, de Colossenses, Sozinha de Amor? Eu queria estar ouvindo, eu não ouvi, porque eu não consigo ficar com muita informação no meu fone de ouvido ali. Mas você está doido, o Vazinho está aqui, cara. Quando eu converti, ele era assim, ó, tampinha de garrafa. Já está maior que minha esposa. Não, não é não. E aí tinha Igor também, Igão, Érica, Gabi também, bicho, nossa. Eu lembro de Gabi cantando, bicho. Gabi ficava assim no altar. Aí você tinha que tirar o púlpito, que era pequenininha, cantando no aniversário do pastor, e eu tocando violão, e ela pequenininha. Eu falei, gente, olha o tamanho que já está cantando com a gente aqui também. Isso é maravilhoso, né? O Senhor não nos deixa só, meu irmão. O Senhor não te deixa só. O Senhor não te deixa só. Depois chegou o Vazão lá, com a digníssima esposa dele, futura esposa, noiva, Raquel, Gabriel. E quando eles chegaram, eu imagino também que eles tinham um certo grupo de amigos, mas em algum momento alguns amigos começaram a não fazer mais sentido para a vida deles. Só que o Senhor não deixou eles desamparados, deu uma família, nós estamos aqui juntos. Dante também já era na época. Hoje, quando ele fazia culto do lado de lá, 2019, eu e Dante, assim, parecendo dupla sertaneja. A gente lembrou disso esses dias. Dante tocando baixo, eu com violão, nós dois na frente, assim, ó. Mas você tá doido? Rickson e Dante, dupla sertaneja. João Pedro também já estava aqui, ó, tempos. O Senhor não nos deixa só, meu irmão. Não nos deixa só. Às vezes você pensa que, eu vou perder meu grupinho de amigos. Liga não. Você vai arrumar outro.
que vai te impulsionar para viver com Deus. Isso vale muito mais a pena. Acreditem. Se eu tivesse a idade que eu tenho, se eu soubesse na idade de vocês o que eu sei hoje, eu faria tudo diferente. Por isso que a gente instrui, né? Ao poder da instrução e do discipulado. Se eu soubesse o que eu sei, eu não faria o que eu fiz no passado. Se eu soubesse o que eu sei hoje, com 16, 17 anos, eu já estava aos pés do Senhor Jesus. Eu já estava aos pés dele. Porque é um processo natural. Porque você estando junto dele, meu irmão, sua vida está resolvida. Eu fico muito feliz em saber que quando esses jovens tiverem minha idade, eles já vão ter 10 anos, 11 anos de convertido, meu irmão. Que coisa fantástica. Hoje eu tenho 8 anos de convertido, eles vão ter 10, 11. Olha um tanto de experiência com o Senhor que eles já vão ter tido. Olha um tanto de coisa que eles vão ter aprendido. Mas requer que os Paulos do nosso tempo se posicionem para instruir os Timóteos deste tempo também. Eu quero que você seja um Paulo, ou mais velho na fé, e vocês sejam Timóteo, pequenos. Esse é o propósito. E a fidelidade, ela é tão importante. Deus se agrada da fidelidade. E a fidelidade de um filho é a maior alegria que um pai pode ter. Você percebe que no início de 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo falou que no final dos tempos surgirão homens que olham só para o próprio umbigo, desobedientes de pais e mães, desobedientes, amantes das paixões carnais. Aqui não só no âmbito físico, aqui do nosso plano, não somente um pai se agrada quando seu filho é obediente a ele, como também Deus se agrada quando nós, os filhos dele, somos obedientes a ele. Eu acredito que essa é uma das maiores alegrias do coração de Deus, é ver alguém sendo salvo, é vendo alguém se entregando sua vida, é ver alguém sendo obediente, é ver alguém sendo obediente até o final, é ver alguém sendo fiel, mesmo quando tudo aponta para a infidelidade. Deus se agrada de ver você pulando na presença dele? Sim. Deus se agrada de ver você cantando na presença dele? Sim. Mas Deus se agrada muito mais de ver você sendo fiel e obediente a ele. Muito mais. Muito mais. Porque não quero sacrifício, eu quero um coração contrito e quebrantado. E quem vier a mim com um coração contrito e quebrantado, de maneira alguma eu lançarei ele fora. Maneira alguma. E aqui em 2 Timóteo 4, do 2 ao 4, eu botei aqui para ficar mais fácil. Tu, porém, Timóteo, esses 3 pontinhos ali, estava escrito tu, porém. Tu, porém, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Em algumas versões, tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Esse é o final dos tempos. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Eu não sei de onde que tanta gente é enganada, porque uma coisa que me irrita profundamente, irrita meu coração com a ira santa, é ver os pastores do Pix, gente. Isso me mata. Me mata, isso acaba comigo. Isso me dá uma revolta tão grande. É gente que pede Pix para poder orar. É gente que finge uma espiritualidade para poder orar. E me deixa mais triste ainda essa pessoa conseguir enganar pessoas ainda. Porque muitos estão vivendo uma mentira, meu irmão. E se cumpre o que está falando aqui. No final dos tempos vão surgir pessoas que elas não vão escutar o ensino verdadeiro. Então você chegar para falar de obediência agora, a pessoa fala, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Tem gente que fala isso. Você chega falando para a pessoa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você está instruindo. Não, eu posso. Não, eu posso porque eu posso, eu quero. É o final dos tempos. Final dos tempos. Pessoas sabem o que é errado, mas escolhem fazer o que é errado mesmo assim.
Esse é o final dos tempos. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres, olha bem, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de fantasias. Isso é grave. E é por isso que a grande urgência, meu irmão, para nós, para a nossa geração, é uma igreja fiel à Escritura Sagrada. Ah, é chato ler Levítico? É chato mesmo, mas tem que ler. Ah, só tem genealogia. Lê mesmo assim. Lê. É melhor você fazer isso do que você ficar no Instagram vegetando. Olha, isso é para mim também. Tem hora que a gente não quer pensar em nada, mas é melhor você dormir do que ficar vegetando no Instagram. Não é, amor? Né? Minha esposa é minha maior pastora hoje. Ela me pastoreia todos os dias. Né? Cheguei a engasgar aqui, deixa eu tomar mais água. Toma água para desengasgar da água. Tô chorando, gente, tô emocionado. A ideia de uma igreja que se posiciona é porque no final dos tempos, meu irmão, isso aqui vai acontecer. Vão ter falsos mestres, falsos profetas, nós já estamos vendo isso. E não só isso, pessoas que buscam eles. Buscam porque quer. Não é só porque é enganado. Por isso que eu fico bolado com essa situação. Porque eu sei que as pessoas estão buscando porque estão rejeitando o ensino verdadeiro. Então você não pode chegar e falar, não faz isso. Não. E a minha vontade? Calma aí, meu irmão. Você é crente? Sou. Então tome a sua cruz e siga Jesus, meu querido. Tem essa de sua vontade? Não, sua vontade tem que ser pisada no lixo. Se ela é contra a palavra de Deus, pisa e joga ela fora. Tem que fazer isso, meu irmão. Ah, Henrique, isso é difícil falar sobre isso. Eu sei, é difícil mesmo. Talvez você olhe para mim e fale, você não sabe o que você está falando não, seu besta. Sei mesmo não, vai ler a Bíblia. Não me ouve não, vai ler a Bíblia. Não tem problema não. Não ligo. Estou te dando um atalho aqui, né? Falando o que eu estou falando, estou te dando um atalho. Mas se você tiver dúvida do que eu estou dizendo, abra a sua Bíblia e vai ler. Você vai entender o que eu estou falando. O problema dessa geração é buscar mestres que lhe falem só aquilo que vai agradar os ouvidos. Por isso que você, como igreja, tem que se posicionar como alguém fiel. Deus quer a sua fidelidade. Deus anseia a sua obediência. Deus olha com alegria para o filho obediente, porque Ele é um pai que ama o seu filho. Deus ama os obedientes. E então a gente chega nesse ponto. Como agir? Porque, Rickson, até o momento você me falou de pessoas que não seguem a palavra, de desobediente. Você me falou disso, você me falou daquilo, você me falou daquilo. Mas e a solução? Qual que é a solução? É os 3 pontos de 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,14, permaneça fiel. 2 Timóteo 4,12, pregue a palavra. 2 Timóteo 4,5, seja constante. Faça essas coisas. Viva. Porque essa foi as instruções finais do apóstolo Paulo para seu filho na fé. Nos momentos finais da vida de Paulo, ele falou isso para Timóteo. Timóteo, tu porém, permaneça fiel. Vão vir muita tranqueira, vai vir muita gente ruim, que vai enganar a igreja, e muitos vão buscar esses enganadores, mas tu porém, Timóteo, permaneça fiel. Não só isso, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Tem oportunidade, pregue, não tem, pregue também. Não tem como você falar, viva a palavra. Com as suas atitudes, com as suas ações, as pessoas vão ver que você é crente. Não se misture no meio do mundo. Não se misture com o que tem de coisa ruim aí fora. Estou falando para você chutar as pessoas não e ser mal educado não. Estou te falando que você tem que influenciar elas e não elas te influenciarem. Seja luz. Pregue a palavra.
seja um influenciador, seja um evangelista. E por último, seja constante. Seja constante na sua vida de devoção a Jesus. 2 Timóteo 4:5. Mas tu, porém, seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Seja sóbrio, seja constante nas suas provações, nas dificuldades. Paulo está tratando aqui de Timóteo, das dores que Timóteo viria a sentir. A dor da rejeição, a dor do abandono. E não somente isso. O apóstolo Paulo, eu não li aqui, porque eu passei, mas eu vou voltar, só para te mostrar, que a autoridade que Paulo tinha para falar do que ele estava falando era por causa disso. Paulo lamenta os abandonos que ele sofreu e as injustiças. E ele vai citar algumas pessoas. Fígelo e Hermógenes na Ásia abandonaram Paulo. Himeneu, Fileto e Demas abandonaram Paulo, amando o presente século. Fígelo e Hermógenes foram homens que começaram a espalhar heresias, eram filhos da fé de Paulo, eram pastoreados por Paulo, mas começaram a espalhar heresias no meio da igreja da Ásia. E aí Paulo fica muito triste com isso. Himeneu, Fileto e Demas também. Paulo vai falar para os Demas: me abandonou, estou sozinho. E aí é que a gente chega na conclusão de que não é qualquer um que disserta sobre o sofrimento, mas sim alguém que diariamente o experimenta. Esse é o apóstolo Paulo. Paulo, mesmo abandonado, ele estava falando para Timóteo: seja constante, seja sóbrio nas suas provações, seja sóbrio nas suas dificuldades, seja constante nas suas dificuldades. Se você está bom, está tudo certo, permaneça com Jesus. Se está tudo errado, permaneça com Jesus. Se as coisas estão caminhando para você e você está feliz, permaneça com Cristo. Se as coisas estão dando errado, permaneça também. Porque o que a gente vive, o que você vive, meu irmão, ele não pode influenciar quem você é, porque a sua essência é de filho de Deus. Tu, porém, Timóteo, permaneçam fiel, preguem a palavra e sejam constantes. Sejam constantes. Permaneçam fiéis. Eles podem, vocês não. Permaneça fiel. Por isso que o meu pedido para você foi: não deixa nada te roubar de Jesus. Não deixa nenhuma paixão carnal ou deste presente século te roubar de Jesus. Não deixa nada te roubar de Jesus. Nada. Amém? Amém ou não amém? Amém. Você vai deixar alguma coisa te roubar de Cristo? Não vai mesmo não? Não. Promete? Sim. Promete mesmo? Sim. Vocês estão prometendo, não é para mim não, é para Deus. Aí, tá vendo que diminuiu sim? Tá vendo? Vou falar de novo, porque eu acho que você não está prestando atenção, porque eu mudei a pergunta, né? Eu mudei a pergunta, não mudei? Desculpa, eu errei, fui menino. Desculpa. Você está prometendo é para Deus, não é para mim não, tá bom? Já melhorou, tá vendo? Isso aí. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Vocês estão felizes ainda? Quero saber se o que nós falamos aqui fez sentido para você. Você está lutando para fugir dessas coisas, fugir dessas paixões carnais? Por acaso tem alguém lutando para fugir do pecado aqui? Pode levantar a mão com sinceridade. Todos nós, né? Todos nós estamos lutando para fugir de alguma área. E aí, quando você erra, você: nossa Deus, não posso fazer isso. Nossa Deus, errei de novo. Nossa Deus, fiz isso.
Tem alguém lutando aqui para ser mais constante na presença de Deus? Pode levantar a mão e falar assim: eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero clamar mais a Deus. Tem alguém lutando aqui para ser mais constante na pregação da palavra, a tempo e fora de tempo? Rickson, eu quero falar do amor de Jesus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero explanar a Bíblia, eu quero ter coragem para falar da Bíblia na minha escola, eu quero ter coragem para falar da Bíblia no meu trabalho, na minha faculdade. Tem alguém aqui que está fazendo isso? Está lutando por isso? Todos nós, né? Tem alguém aqui que está lutando para permanecer fiel na presença de Deus? Sim? Por isso eu te peço que, se você levantou a sua mão, eu quero te convidar a vir na frente, por favor, para a gente poder orar. Ah, Rick, eu não levantei a mão para nenhum desses. Não é possível que tudo esteja dando certo na sua vida, meu irmão. Ô Vaz, as luzes lá, viu, Vaz? Só para dar uma ambiência. Não é possível que você não esteja precisando de nada. Podem vir, gente. Vocês lembram que no final nós vamos cantar o lá, lá, lá de novo, né? Podem vir. Sabe por quê? Aqui nós somos uma comunidade de fé. Saiba que podem vir, podem. Ó, gente, deixa eu te falar. Não é proibido pisar nesse quadrado aqui, não, aí. Pode vir, gente. Calma, não precisa segurar a irmã, não. Puxa ela. Chega para perto para chegar o povo aqui, ó, para o povo conseguir chegar mais perto. Cadê minha banda? Cadê a banda MAP? Cadê a banda? Cadê a banda? Igão consegue segurar puro e simples na bateria? Consegue? Puro e simples? Consegue? Consegue, claro que consegue. Sobe. Quando você toca um dance reto, tum, 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 tá, tum, tum. Isso aqui, essa língua que eu falei agora foi uma língua de baterista. Só quem é baterista entende. Você entendeu porque você é baterista. Você é o cara. Então, o que eu estava dizendo é que, se você está lutando para algum desses 3 pontos aqui, saiba que você não veio em vão aqui. Vocês não vieram em vão. E aqui não é nada sobre o que eu posso fazer, porque ainda que Deus tenha me concedido o dom de alguma coisa, da palavra, o dom de orar por você, o dom, a unção para poder derramar sobre a sua vida, ainda sobre todas essas coisas, Deus, Ele age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Por isso que, literalmente, não interessa quem está aqui. Não interessa o Rickson. Não interessa o Igor, o Gustavo, o Dante, Milena, Gabriel, Heloísa. Não interessa quem está aqui em cima. Eu sei que vocês estão olhando porque eu estou falando, né? Eu estou falando, você presta atenção em quem está dizendo, quem está falando, correto ou não correto? Correto, né? Mas que você não olhe para o Rickson com expectativa. Eu quero que você olhe para Jesus com expectativa. Porque nesse momento eu estou recolhendo a minha insignificância para Ele. Por isso que o objetivo é Ele. Você tem algo para pedir? Peça a Ele. Você tem algo para entregar? Entregue a Ele. Você tem algo para falar? Fale com Ele. O Rickson pode ter sim algum conhecimento, mas ele não é dono do poder. O dono do poder é Cristo. O único que pode transformar a sua vida e te fazer viver isso aqui, ó, é o único. O único que pode transformar a sua história, te fazer ser constante, pregar a palavra e permanecer fiel, é o único. Timóteo era como vocês aí, ó, novos. Tem muita gente nova aqui na frente. Eu sou novo, o quê? Pode dar um ESC aqui. HDMI 3. Tá vendo como é que a gente é esperto? Não é 1 não, Vaz? O 3 não tá nem ligado. É 1. Letra 1. Não é que o Rickson não tenha nada para te entregar. Na verdade, a única coisa que eu tenho para te entregar é Jesus, tá? Mas eu quero saber se realmente isso, a palavra falou com você, se realmente você quer ter uma experiência com Jesus essa noite. Você quer? Sim ou não? Sim?
Sim, Yasmin? Então, saiba que o Senhor Jesus, Ele é o único capaz de suprir todo o seu coração. O Senhor Jesus é o único capaz de suprir toda a sua vida. O Senhor Jesus é o único capaz de suprir as suas expectativas. Talvez a sua expectativa esteja um pouco afetada. Talvez a sua expectativa esteja afetada pelo pecado. Mas hoje eu creio que o Senhor Jesus, se a sua expectativa estiver errada, o Senhor Jesus vai mudar ela. Glória a Deus. Vocês estão felizes? De verdade? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós iremos clamar ao Senhor essa noite, mais uma vez. Se concentre no trono da graça. Abra mão de tudo que você sabe nesse momento e só se concentre no Senhor. Senhor Jesus, inunde os corações. Senhor Jesus, venha com a sua unção. Inunde os seus filhos com a sua unção. Senhor Jesus, comece a despedaçar todo o jugo das trevas. Senhor Jesus, comece a trazer experiências sobre cada um. Senhor Jesus, começa a dar instrução sobre cada um. Nós nesse momento invocamos o Seu nome, Senhor. Nós nesse momento invocamos o Seu nome, Senhor. Se faça presente aqui, Deus. Se faça presente aqui, Deus. Eu sei que os Seus filhos te desejam, Pai. Eu sei que a Sua palavra tocou ao coração deles. Eu sei que eles vieram aqui, Pai, com expectativa no que o Senhor veio entregar. Seus filhos não estão aqui, Pai, buscando mãos humanas. Eles estão buscando o Senhor. Eles não estão aqui buscando a própria vontade, Jesus. Eles estão buscando a Sua. Derrame a Sua unção, Jesus. Derrame a Sua unção, Jesus. Venha com o Seu poder, Deus. Todo jugo do pecado, nesse momento, bate em retirada da vida deles. Todo jugo das trevas, toda tristeza, Pai, toda angústia, todo desânimo, bate em retirada. Bate em retirada. Nós clamamos a Ti, Deus, pela Sua presença. Nós clamamos a Ti por Sua presença. Nós clamamos a Ti por Sua presença. Nós queremos Te louvar em espírito e em verdade, Pai. Jesus, nós apresentamos cada um aqui, Pai. Cada vida, cada jovem, cada adulto, cada ancião. Não pode ser Mi maior, pode ser Mi maior. Nós iremos louvar que grande é o Senhor.